Olá, tudo bem? Aqui é o Diegueira, professor de matemática. Bom, pessoal, nessa aula vamos falar sobre produtos notáveis. Eu dividi essa aula de produtos notáveis em uma aula de teoria e as próximas de exercício, porque essa é uma matéria que não é muito abstrata. O importante aqui é a gente treinar muita questão, tá bom? Então eu vou mostrar a teoria para ti, vou frisar o que é mais importante e logo em seguida a gente já vai fazer exercício, para que tu comece a ver como que a gente realmente aplica essa teoria aí nas questões, que é o mais importante nesse conteúdo mais do que nunca, tá bom? Então vamos lá, vamos começando aqui. A gente tem na nossa primeira imagem os produtos notáveis básicos, tá? O que são os produtos notáveis básicos? Nós temos aqui os dois casos mais conhecidos, né? Chamados de quadrado da soma e quadrado da diferença. Então tu tem ali o parênteses todo elevado ao quadrado, e então é como se tu repetisse o parênteses ao lado dele mesmo, né? Então teríamos uma distributiva que nos levaria a esse resultado que aparece ali para ti após o sinal de igual. A ideia dos produtos notáveis é tu tentar memorizar esse resultado. E aí tem aquela frase muito conhecida, né? Que quando a gente tem aquela elevação ao quadrado ali do lado esquerdo, a gente tem como resultado sempre quadrado do primeiro termo, ou seja, quadrado do A, depois duas vezes o primeiro vezes o segundo, e aí o sinal é que vai mudar de acordo com um caso ou outro, e depois o quadrado do segundo aí, completando, certo? Então tá, aí nós temos na sequência também o produto da soma pela diferença, né, que é um outro produto notável muito importante, tá? É um dos que mais aparece. A gente precisa memorizar que essa multiplicação especial, então, né, A mais B vezes A menos B, né, uma soma vezes os mesmos elementos, mas subtraindo, sempre vai dar como resultado o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Esses básicos a gente precisa decorar, tá? A gente vai precisar ter eles assim bem fresquinhos na memória para poder aplicar nos problemas que virão a seguir, tá bom? Aí numa segunda classificação dos produtos, eu trago para ti os produtos notáveis que são mais úteis, né? Então aqui acho que são só esses aqui, deixa eu garantir. Eram aqueles ali. Deixa eu voltar. Então aqui nós temos dois produtos notáveis importantes, tá? Mas eles não são tão frequentes. Então eu não vou botar eles como básicos, né? Essenciais, não seria. Mas é importante conhecer sim, tem aparecido em algumas provas, né? Os dois são muito parecidos. É elevar ao cubo uma soma de dois termos. Então a soma em cima e na parte de baixo a subtração. Percebam que a resposta tem 4 termos, né? Tem 4 pedaços, tá? Perceba que nas pontas vocês têm ali o A ao cubo e o B ao cubo, certo? E vocês têm no meio uma troca, né? Porque o primeiro termo ali que vocês têm, né, o segundo, melhor dizendo, é 3 vezes A ao quadrado B. E depois é 3 vezes AB ao quadrado. Essa é a característica que a gente tem que observar. Também no caso da subtração, observa que a gente vai ter uma alternância de sinais. Percebe ali que no caso da subtração, né, a gente teve o primeiro positivo, depois o segundo negativo, depois positivo e por último negativo. Então, essa alternância é a característica do caso do menos, tá bom? Vamos passar para a última, então, dos produtos notáveis. Esse é um produto notável mais raro, então eu coloquei aqui quase me arrependendo, mas acho que, né, no conhecimento nunca é demais, né, então não vai causar problemas, apenas tu não vai ficar, né, muito assim estressado em cima desse. Aqui eu coloco para ti como que fica o desenvolvimento de um quadrado de uma soma de 3 termos, né? Então o desenvolvimento é quadrado de cada um deles, vai somar os quadrados individuais, e depois tu vai ter também mais 3 parcelas que vão ser cada uma delas o dobro de um dos produtos, A com B, A com C ou B com C. Então esses 3 produtos vão aparecer precedidos do número 2. Esses são os produtos notáveis que vocês precisam conhecer. Esse último aqui até bem menos relevante, mas acho que é legal também a gente acrescentar. Primeira tela que eu coloquei dos básicos, extremamente importante que a gente memorize, tá bom? Vamos trabalhar forte nisso. E aí a gente tem o outro lado da brincadeira, que é quando a gente trabalha com a fatoração, que é o processo inverso. Em vez da gente ter uma potência ou uma multiplicação e a gente abre em soma, a gente vai observar agora como é que é a habilidade de fazer o contrário. Ter uma soma e, se for possível, transformá-la numa multiplicação, o que pode ser muito vantajoso para resolver exercícios. Lembra daquilo que eu falo muito para vocês em aula, que é a soma é do mal, a multiplicação é do bem. Então, se a gente trouxer uma multiplicação, quase sempre a gente tem um cenário mais agradável, com mais possibilidades para se trabalhar, para fazer um cancelamento, para simplificar a questão. Bom, então aqui vocês vão rever alguns que nós já vimos, né? Apenas observados na ordem inversa. Os básicos que estão aparecendo aí para ti, então, eles são os mesmos dois básicos que apareceram lá no início, só que agora a gente está olhando por um outro caminho, né? O caminho de temos esse trio,
né? Quadrado do A, 2 vezes o A vezes o B, quadrado do B. Entendemos que esse trio, ele é perfeitamente um quadrado, né? Porque eu tenho nas pontas 2 quadrados e no meio eu tenho o dobro dos dois normais. Então, quando eu reconheço esse trio, então eu posso dizer que esse trio, ele acaba se transformando naquele quadrado. Também vale ali para subtração. Outro que a gente tem que conhecer aqui, também é, relembrando o anterior, só que agora olhando pelo outro caminho, se eu estou vendo uma subtração entre dois quadrados, então eu posso dizer com certeza que isso é a mesma coisa que, aí puxa para o lado direito da igualdade, a mesma coisa que soma vezes a diferença. Então essa troca ela é muito comum, a gente vai usar ela em vários exercícios, tá? Subtração entre dois quadrados, dá para fazer essa quebra aqui, a gente vai relembrar isso depois. E ainda acrescento mais dois aqui, que são mais específicos aqui da fatoração, que na verdade nesses dois casos a gente está fazendo o que a gente chama de fator comum, que é perceber aqui, olha esse primeiro exemplo, deixa eu tirar o que eu tinha trazido antes, vamos só olhar para esse novo que chegou agora. Olhando para esse terceiro exemplo aqui, o que acontece, né? Essa terceira caixa que nasceu aqui pra gente, né? Já é o quarto desenho. Percebe que ali tu tem AX mais BX mais CX e o X, perdão, ele está presente nas três parcelas. Então, quando a gente tem duas, três parcelas e um mesmo multiplicador presente nessas parcelas, a gente tem essa possibilidade de fazer essa troca, que é muito interessante porque ela é mais curta e ela traz uma multiplicação. O que tu vai fazer? Tu vai selecionar aquele multiplicador comum, né, que está nas três ou nas duas, enfim, parcelas. Tu vai puxar ele para fora de um parênteses e dentro do parênteses tu vai colocar apenas os pedaços que faltam. Então por isso que a gente teve ali, né, o x do lado de fora uma vez só e dentro do parênteses o a mais b mais c. Ah, mas como é que pode isso, né, Diegueira? Porque eram 3x e agora tem um só. Mas é uma forma de escrever, na verdade, tá, pessoal? Continuam sendo 3x, mas é uma forma de escrever mais abreviada. Tanto é que se tu te arrepender, tu faz uma distributiva e tu vai voltar para a expressão anterior, tá bom? Se a gente observa essa outra expressão aqui, tem 4 termos à esquerda, né? AX mais BX, AY mais CY. Aí a gente pode trabalhar 2 a 2. Por exemplo, se a gente trabalha nas duas primeiras parcelas, a gente tem o x que pode ser colocado em evidência e ele vai acabar multiplicando a mais b. Se a gente vai nas duas últimas parcelas, as que estão com y, o y pode ser destacado e ele vai multiplicar a mais b. E aí o a mais b aparece duas vezes, o a mais b pode ser destacado e trazido aqui para frente como ocorreu, e ele vai multiplicar x mais y. É o que a gente chama de agrupamento, mas nada mais é do que uma repetição em mais de uma etapa do exemplo anterior, tá bom? Colocar em evidência, fazer fator comum. Bom, os não tão básicos, mas ainda importantes, esses aqui têm aparecido em algumas provas, tá? Recentemente apareceu, por exemplo, uma prova da URGS. São então os chamados de úteis. Na verdade, eu estou criando essa classificação, isso não está nos livros, né? Mas eu acho que pode ajudar a gente a organizar o conhecimento. E então, aqui é uma fatoração muito interessante, que é uma forma da gente quebrar em multiplicação, isso que é o verbo, né? Fatorar. Quebrar em multiplicação é uma soma de dois cubos, como a gente tem o primeiro exemplo ali, do A ao cubo mais B ao cubo, ou uma subtração de dois cubos, tá? Cuidado que a gente viu uma coisa parecida antes, que era uma subtração de dois quadrados. E aí valia só para subtração e tinha um jeito especial de fazer. Não tínhamos uma propriedade para soma de dois quadrados. Mas aqui para os cubos, eu tenho uma propriedade para soma de dois cubos e uma troca para subtração de dois cubos. Percebam que elas são muito parecidas, né? Quando a gente tem soma de dois cubos, o que acontece? A gente tem um parênteses pequeno na hora de fatorar, na hora de transformar em multiplicação, um parênteses pequeno e um parênteses maior. O parênteses pequeno é como se eu tivesse apenas apagado os dois expoentes 3, como vocês estão vendo ali. Então olha para a primeira linha ali que eu estou te mostrando, né, a da soma, depois a gente olha para a subtração, e então a gente tem o primeiro parênteses só tem A mais B, como se não tivesse o 3. O segundo parênteses é um pouquinho mais delicado, a gente tem 3 personagens lá dentro, 3 parcelas. Nas pontas, a gente vai pegar o A e o B e vai colocar A ao quadrado. E positivos os dois. E o termo central, cuidado para não te confundir. Não é 2 vezes A vezes B, é só A vezes B. Não tem o 2 aqui no meio, nesse caso. E o sinal desse termo aqui vai ser o sinal trocado em relação ao sinal lá do início da linha, lá quando a gente tinha, no caso, a soma. Por isso que tu está vendo uma subtração ali dentro. Agora é só tentar aplicar essa mesma ideia na linha de baixo. Quando a gente tem uma subtração entre dois cubos, e a gente quer transformar isso numa multiplicação, de modo muito similar, a gente vai ter de novo um parênteses pequeno, só com A menos B, como tu está vendo ali, um parênteses grande com 3 personagens,
Nas pontas é o A e o B ao quadrado, os dois positivos. No meio é só A vezes B, não tem o 2. E agora vai vir o sinal de mais, porque esse termo troca o sinal em relação ao que estava lá no início. Então, cuidado com isso. Não é tão difícil, mas tem que ficar atento, atenta, e tem que, é claro, repetir, treinar, ficar revendo, relembrando, revisando esse assunto para não esquecer, porque é muito abstrato, mas é muito importante também. Bom, a gente então tem o último caso, que seria o caso raro, que seria apenas olhar de trás para frente o caso raro da fatoração. Não acho que a gente deva ficar muito tempo em cima disso, a chance é pequena de a gente precisar disso. Eu termino essa primeira aula já com um exercício, tá? Pra gente já dar uma pequena aplicada. Mas eu insisto, nós vamos fazer mais 2 aulas aí, pelo menos, de exercícios. E nessas aulas a gente vai, então... Desculpem. Nessas aulas a gente vai, então, mostrar melhor como que a gente aplica essas propriedades. E aí as coisas vão começar a fazer mais sentido, tá? Mas vamos ver um primeiro exercício já agora. Tá? Tava na SPM. Tá na nossa apostila, no nosso material, nossa apostila 1, na parte de produtos notáveis, tá? Questão 3 ou 4, sei lá, algo assim. E aí a questão diz assim, né? Se x é um número real, tal que x mais 1 sobre x é igual a 3. Né? Então, qual é o valor da expressão x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo? Né? Nós sabemos que x mais 1 sobre x é igual a 3. Nós queremos saber como é que vai ficar x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Reparem que na letra A tem um 27 ali te esperando, né? Porque a gente pensa às vezes de uma forma errada, mas né, muito sedutora, que se eu elevar ao quadrado dos dois lados, vai dar certo do lado esquerdo, vai ficar todo mundo... ao cubo, desculpa. Elevar ao cubo, né, nesse exercício faria mais sentido. Eleva ao cubo dos dois lados, do lado esquerdo fica tudo certo, e do lado direito fica 27, porque 3 ao cubo é 27. Então a letra A, não te esquece, né? Ela muitas vezes ela é uma armadilha, né, para os afobados, já que é uma resposta rápida que a gente às vezes acha que é a correta. Vamos ver o jeito certo de fazer essa questão, ou pelo menos um jeito de fazer. Então aqui eu coloco para ti, né, a nossa expressão, a nossa igualdade que nós temos certeza. E é claro, eu vou fazer sim essa ideia de elevar os dois ao cubo, tá? Eu posso fazer isso porque é uma igualdade. Então eu vou fazer a mesma operação dos dois lados, a igualdade se mantém, tá tudo certo. Mas tem que ser com parênteses, tá? E então eu estou elevando o x mais 1 sobre x ao cubo. Se eu estou aplicando um cubo, né, um expoente 3, a uma soma, então eu preciso desenvolver do jeito certo. Eu preciso recorrer ao desenvolvimento certo de uma soma de cubos. Vamos relembrar como é que faz. Então, aqui eu desenvolvi para ti. Tu pode ver então que nós temos cubo do primeiro, cubo do x, né? Ficou x ao cubo. Depois nós temos 3 vezes o primeiro ao quadrado e o segundo normal, como tu pode ver ali na segunda parcela. Depois, o contrário, 3 vezes o primeiro normal e o segundo ao quadrado, como tu pode ver na terceira parcela. E na última parcela a gente tem o cubo do segundo, né? Que acaba ficando 1 sobre x ao cubo. Repara que é necessário essas 4 parcelas, tá? Senão a gente fez errado. Porém, também uma coisa que nos dá um pouco de esperança, de motivação, é que a primeira parcela e a última, se eu agrupar elas são exatamente o que a gente quer. O resto é que a gente precisa se livrar. Bom, do lado direito eu elevei o 3 ao cubo e deu 27, essa era a parte que não precisava debater muito. E aí agora percebe uma coisa, né? É claro que eu posso simplificar esse x ao quadrado aqui com o x está lá embaixo, né? Eu corto um x de cima com outro x de baixo na segunda parcela. Aí vai ficar só 3x. E na terceira parcela eu tenho 2x no denominador, né? X ao quadrado é xx, e 1x no numerador. Então eu posso cancelar 1x de cima com 1x de baixo, mas ainda vai ficar 1x lá embaixo. Por isso ficou 3 que multiplica 1 sobre x. E aí essas duas parcelas centrais, a segunda e a terceira, ambas têm o número 3 em comum. Então eu posso pegar o 3 e colocar ele em evidência, colocando apenas para dentro do parênteses o x mais 1 sobre x. E aí olha que interessante, quando eu consigo fazer essa fatoração, né, de colocar o 3 em evidência, né, esse fator comum, a gente percebe que aquela expressão x mais 1 sobre x foi dada pra gente. Ela está lá no início, né? Ela é 3. Então eu sei que isso aqui é 3. Então, na verdade, ali no meio da conta, o que eu tenho é 3 vezes 3. E então, 3 vezes 3 dá 9. E aí é só jogar aquele 9 para o lado direito, subtraindo, e eu cheguei onde eu queria. Porque passa aquele 9 para lá subtraindo, né? Vai ficar 27 menos 9, 18. Olha o que fica do lado esquerdo. Exatamente o que a gente queria. X ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é igual a 18. E assim a gente conseguiu, então, responder ao pedido da questão. E aí marca a alternativa lá, depois a gente pode voltar umas telas e ver. Não me lembro agora qual é a alternativa. Ali, ó, a letra D. Então, é essa a resposta aí
da nossa questão. Certo, pessoal? Então essa aula fica por aqui. Eu espero que essa aula tenha ajudado um pouco, mas eu insisto que só com os exercícios é que as coisas vão fazer um pouco mais de sentido e a gente vai começar a se sentir um pouco mais seguro. Na matemática a gente nunca tem segurança, tá, pessoal? A gente sempre está inseguro. Eu mesmo, volta e meia, fico na dúvida em algumas questões e isso faz parte. Mas a gente vai diminuindo quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente faz exercício, quanto mais a gente tira as dúvidas. Beleza? Então tá, até a próxima, galera. Valeu. Tchau. Obrigado, Brasil!